Martins, sou aluno da Universidade do Minho e, como tema de tese, tenho as tendências futuras na mobilidade urbana, um olhar sobre o mobiliário urbano. O que eu pretendo fazer na minha tese é uma revisão bibliográfica das perspectivas e das tendências futuras na mobilidade urbana e com isto identificar os principais impulsionadores e fatores de mudança que possam ocorrer neste mercado e a partir daí identificar oportunidades de desenvolvimento de uma solução de mobiliário que tendo em consideração a pesquisa feita, que possa atender necessidades que possam surgir nos mercados emergentes no setor da mobilidade. Só para dar algum enquadramento quanto à pertinência do estudo, segundo os relatórios das Nações Unidas, a população tem sofrido um crescimento exponencial nas últimas décadas, e o que é importante salientar nos dados das Nações Unidas é que o crescimento da população não irá ocorrer de forma uniforme por toda a população mundial, sendo que desde a década de 50 que estamos perante um processo de rápida urbanização e que é previsto que continue durante as próximas décadas. E face aos dados podemos concluir que nas próximas décadas continua a haver uma densificação e o aumento do número de cidades em todo o mundo, sendo que na década de 1990 havia 10 megacidades em todo o mundo e atualmente já esse número triplicou e espera-se que continue a aumentar. E com este aumento na urbanização surge sempre a necessidade de haver uma gestão muito mais eficiente e sustentável dos recursos nas zonas urbanas, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora entrando um bocado na mobilidade urbana, a mobilidade urbana é uma componente estrutural da nossa sociedade. Basta ver os impactos que o aumento da mobilidade teve no passado, seja desde o primeiro comboio até o primeiro carro, por exemplo, o comboio nos bens de consumo ou o carro na mobilidade pessoal, e com uma população cada vez muito mais urbanizada e muito mais dependente da capacidade de mobilidade, é só expectável que as alterações nos sistemas de transporte tenham impactos nos estilos de vida no futuro. E essas alterações podemos prevê-las com base digamos, nos problemas atuais da mobilidade. Atualmente os principais problemas da mobilidade são o congestionamento permanente nas cidades, que só na União Europeia tem custos de 100 bilhões de euros por ano. Temos a questão da poluição ambiental e a poluição sonora por causa do uso de ainda usarmos as fontes de energéticas serem os combustíveis fósseis, que tornam o setor da mobilidade responsável por 40% do CO2 emitido anualmente e contribui além disso, contribui para as alterações climáticas e para a perda de qualidade no ambiente urbano. E é por estas razões que o transporte é um problema comum à maioria das cidades, e exatamente porque não atinge padrões de eficiência e economia ambiental. Passando agora à revisão bibliográfica das pesquisas do futuro da mobilidade, eu gostaria de apresentar a teoria do Cacheta, que a que fiz até o momento é a que foi mais esclarecedora. Basicamente o que o autor nos diz é que a mobilidade urbana depende de como são os sistemas de transporte atualmente e que estes sistemas de transporte não são iguais em todas as cidades, porque as cidades não são todas iguais. Têm culturas diferentes, geografias diferentes, têm dimensões diferentes e cada uma desenvolveu soluções de mobilidade adequadas a cada uma das regiões. Por exemplo, Veneza e Los Angeles são cidades que desenvolveram sistemas de transporte completamente diferentes. No entanto, embora as cidades sejam diferentes, os componentes de construção dos sistemas de transporte são na mesma semelhantes e apenas diferem na maneira como são utilizados. Por exemplo, temos as tecnologias de transporte que são muito diferentes, podemos ter mais bicicletas, mais carros, mais metros, e o que varia muito de cidade para cidade. Mas continuamos a ter tecnologias de monitorização, continuamos a ter modelos de negócios similares, continuamos a ter regulamentações muito parecidas. No entanto, o que o Cacheta nos diz é que para perceber o futuro está enraizado no passado, no entanto não podemos prevê-lo com base no passado. Nós podemos investigar a maneira como estes componentes vão mudar ao longo do tempo e prever o futuro a partir daí.
Essas mudanças podem ser ou incrementais ou revolucionárias, como revolucionárias, por exemplo, o surgimento de uma tecnologia nova. Posto isto, queria falar agora dos principais fatores e impulsionadores de mudança na mobilidade urbana, que já foi enumerado ao longo, que fui enumerando ao longo da pesquisa que fui fazendo até o momento, que foram repetidos por vários autores. Queria começar pelos fatores socioeconómicos, que, como já disse antes, temos a geografia, a demografia. Por exemplo, Amsterdão é uma cidade muito plana que permite o uso de muitas bicicletas, enquanto que Tóquio é uma cidade que está muito mais densificada e que não permite o uso destes transportes e prefere utilizar o automóvel e transportes públicos de massa. Depois temos os níveis de rendimento, em que pode ser um fator quando consideramos o aumento por exemplo, dos combustíveis fósseis. As pessoas podem procurar utilizar transportes públicos em vez de transportes privados. Depois temos também as políticas da cidade e a participação do cidadão, que são basicamente as leis, as regulamentações e a influência que a política tem nos modelos de negócio dos próprios transportes. Por último, temos os estilos de vida, que é onde entram mais questões culturais. Por exemplo, Amsterdão é uma cidade que as pessoas estão muito mais consciencializadas quanto às alterações climáticas e valorizam muito mais o uso de transportes verdes, digamos assim. Depois temos a questão das fontes energéticas, que aqui é universal para todos. Toda a gente procura sempre, com o aumento do preço dos combustíveis fósseis e a sua escassez, toda a gente está a ir a caminhar para o uso de energias renováveis e sustentáveis. Depois temos as inovações tecnológicas, que nas últimas décadas temos presenciado o surgimento de veículos autónomos, aplicações para smartphones como a Uber, temos introdução de bike sharing, temos as bicicletas elétricas associadas a um serviço de TIC, e que se baseia um bocado no conceito também das Smart Cities, que é o uso de TIC para a otimização de serviços. Só que estas inovações tecnológicas têm o potencial de serem mais revolucionárias. No entanto, têm sempre a questão da capacidade de integração, porque estão suscetíveis a questões políticas, éticas e etc. Quanto ao mobiliário inteligente, que é o foco deste trabalho, basicamente a tese procura desenvolver uma solução de mobiliário com base no estudo das tendências da mobilidade. Para isso eu trouxe aqui um projeto de mobiliário inteligente que é demonstrar que basicamente consiste numa pérgola ecológica que sofreu um processo de ecodesign, que deu depois origem a um artigo. Consiste numa pérgola em que colocaram painéis solares. No entanto, não é só a implementação destes painéis solares, porque o projeto foi direcionado para a cidade de Barcelona e, como todas as cidades na União Europeia, têm sofrido um aumento no uso de bicicletas. Então colocaram esses painéis solares juntamente com um carregador de bicicletas elétricas, e a fim de valorizar a pérgola e dar valor à função, não é só sombra e iluminar. E depois fizeram um estudo sobre o impacto ambiental e concluiu que as pérgolas, com esta implementação de carregadores e de painéis solares, ao final, a longo prazo, têm grandes impactos no ambiente. No primeiro ano tem negativo por causa do custo dos painéis solares, mas com o tempo depois traz resultados muito benéficos. E pronto, este era o exemplo que melhor traduz a minha intenção no desenvolvimento da tese, e através de uma solução de mobiliário apoiar a mobilidade sustentável e os sistemas de transporte. E como trabalho pela frente, além de continuar uma revisão bibliográfica, tenho que fazer um estudo sobre o mobiliário urbano, o estado de arte, componentes, depois identificar uma oportunidade de intervenção, ou seja, perante um método de transporte, entender as peças de mobiliário que fazem parte, ter em conta os fatores que apresentei anteriormente, fatores culturais, geográficos, etc. E definir uma região de estudo. Por exemplo, pode ser as sociedades portuguesas, onde possa fazer uma pesquisa também, se calhar, com a população, entender as necessidades e, por fim, desenvolver conceptualmente uma solução que possa ser um produto, um serviço, um produto que esteja associado a um serviço. Mas pronto, ainda estou numa fase muito embrionária do que pode vir a ser a tese. Obrigado.